Boa tarde, terceiro ano, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então hoje a prof está aqui gravando a nossa aula do dia 28/7, né? O mês de julho já está acabando. Lembrando que essa semana a gente tem a nossa live, né? Então você conecte-se, participe da nossa live. É uma forma diferente de a gente se socializar, né? Nesse momento de pandemia. Então, enquanto vocês realizaram as atividades, tiveram uma semana de folga também. Ontem já teve aula de matemática, né? Então lembrando que essa semana, nas próximas semanas, sempre terá uma atividade avaliativazinha que vocês têm que entregar e deixar lá na escola para fazer as correções. Lembrando que a gente está, né, nas atividades do segundo bimestre já. Então, o primeiro bimestre, então preste atenção, está super atrasado, né? E boa sorte. Faça, entregue para mim, me procure, marque horário, revise, vamos lá. Hoje o nosso primeiro momento é a aula de geografia, né? A aula de geografia, a gente está falando desde o início, desde a primeira unidade, né? Porque o conteúdo de geografia é um conteúdo contínuo, né? Que vai continuando de acordo com as unidades. Então, ele está falando sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho no campo e o trabalho na cidade, né? Então, o trabalho na área rural e o trabalho na área urbana, né? Então, a gente está nessa parte, no trabalho da área urbana. Sempre lembrando que o trabalho da área rural não se dissocia, não se dissolve, não se separa do urbano, né? Pra gente comer o alface que está na nossa mesa, a gente precisa que alguém plante lá na área rural, né? Pra gente ter alguns materiais que vêm de recursos naturais, a gente precisa da área rural, né? Para você vestir a roupa, alguém tem que preparar o algodão, então tem que plantar. Então, um não se separa do outro. E da mesma forma, as pessoas que estão na área rural, no campo, elas precisam que nós, consumidores, utilizamos esses instrumentos para eles poderem produzir. Por isso que eles não se desconectam, né? São associados, um depende do outro, certo? E a gente está lá na página de número 25 e 26, que era para vocês fazerem as atividades. Eu vou procurar, já tinha tirado, né? E nessa parte desse conteúdo, ele fala dos setores da economia. O que são os setores da economia? São os setores primários, setores da economia. É os setores primário, secundário e terciário. Então, os setores da economia, eles aparecem numa atividade anterior ali, né? Porém, eles aparecem lá no texto também, na página... Deixa a prof ver. Deixa eu voltar aqui. Lá nas atividades da página 16, já fala um pouquinho... Na página setores econômicos, na página de número 15, né? Então, eu só vou relembrar, porque está próximo, setores de economia. O primeiro setor é o primário. Então, primário vem da palavra primeiro. E primeiro vem do número 1, certo? Vou apagar aqui. Então, setores da economia. O primeiro setor é o primário. E ele é o que produz a matéria-prima. Então, a matéria-prima. O que é matéria-prima? É aquela matéria, o produto, primeiro para você fazer os demais produtos. Então, se eu vou fazer uma camisa, eu preciso do algodão. O algodão é a matéria-prima. E quem é responsável pelo esse setor? A área rural. O agronegócio. Os negócios que envolvem a agricultura rural. Certo? Então, são as atividades de extrativismo pecuário, extrativismo mineral, todos estão na matéria-prima. A agricultura, o agronegócio, né? Negócio que envolve a agricultura. O segundo setor, por ser segundo, se chama secundário. E o setor secundário é o que produz. Ele pega a matéria-prima, transforma em um produto e chega lá no terciário, que
que vem de terceiro, do número 3. E esse produto vai para venda. E quando a gente vende, a gente é o quê? Que a professora falou? Consumidor. Então nós somos consumidores. E esse produto chega lá para nós. Então vamos fazer uma coisa assim bem simples. Se eu quero comer, vamos pensar, a carne, vamos comer um frango, que é sempre a nossa discussão, né? Vamos chegar o frango lá no consumidor, que somos nós. Alguém aqui, no setor primário, no primeiro setor, tem que criar o frango, que é a matéria-prima. Depois do frango criado, alguém aqui no segundo setor, um grupo de pessoas, tem que fazer o quê? Industrializar, limpar, colocar a embalagem, colocar o que é necessário, deixar ele organizado, limpo, né? Porque não é tudo. E colocar lá no mercado para nós. Que o mercado é o setor terciário. Por quê? Porque ele não produz, ele não fabrica e ele somente vende. Então, o setor primário é o agricultor. O setor secundário são as indústrias que produzem esse tipo de alimento. Que não produzem, né? O produtor é o primário. O secundário é o que elabora, o que embala, o que coloca no caminhão. E o terciário é os mercadantes, os mercados, né? Os que vendem, as pessoas que vendem são os terciários. E nós estamos aqui, no consumidor. Por quê? Porque nós que precisamos desse tipo de alimento. Certo? Vou apagar o quadro. Beleza. Vamos lá. E daí, o nosso conteúdo é sobre isso. Sobre o setor primário, secundário e terciário. E as profissões também se encaixam aqui. No setor primário, tem pessoas que trabalham no setor primário, tem pessoas que trabalham no setor secundário e pessoas no setor terciário. A prof tá vendo? Então, a atividade era para você pegar lá do material de apoio e fazer e destacar, cortar, né? Recortar e colocar no lugar certo. E tá falando sim sobre setores de economia, certo? Ai, prof, mas um pneu de borracha que vem lá no carro do meu pai, ele não precisa passar, ninguém planta ele. Não, mas alguém tem que tirar a borracha que é fabricada ele. Então, automaticamente, alguém transforma ele numa circunferência, né? Num círculo, né? Ou vamos fazer uma roda, né? Para você chegar lá nas lojas que vendem, que produzem, que colocam no carro. Então, tudo passa por esses setores. Algumas profissões, como a minha, a gente não tem um produto, né? Um produto. Então, a gente entra sempre no terciário. Certo? Eu não produzo nada, eu não planto, não preciso de nada que seja plantado. Eu preciso de um aluno, e um aluno não é plantado, né? E você precisa de um professor, que também não é plantado. Então, há profissões no mercado de trabalho que não passam por setores, mas que necessitam dos setores da indústria para chegar a alimentação pra gente, né? Tudo, né? Todos os produtos. Então, ali a gente tem borracha, alumínio, madeira e algodão. Todos esses materiais precisam ser transformados de uma matéria-prima. Todos vêm de algum lugar. Aí você tinha que recortar as imagens do material. Então a borracha é o pneu, o alumínio virou o latão, a madeira virou a cadeira e o algodão a camiseta verde. Então era para você recortar lá do material de apoio e colar no lugar certo. Então o lugar certo é o seguinte: o biscoito tinha que ficar no trigo. O granito era a pia. A lã era o casaco. O látex era a borracha de apagar. E o leite era o queijo. Ok? Isso, correção, hein? Virou a página. Então aqui era para você explicar a relação que existe entre o campo e a cidade. Então a moça ali no final da nossa imagem, ela já comendo um sanduíche utilizando um pão. Alface, né? Então, qual era a relação? Que lá no setor da agricultura, um agricultor, um lavrador, ele tem que plantar o trigo, que vai para uma indústria, que tira todas as impurezas e manda o trigo pronto, aquele que a gente já conhece, aquele pozinho, né? Que a mãe usa para fazer bolo, para fazer pão, né? Para fazer coisas empanadas.
E ele chega lá no padeiro. Então, a indústria e o padeiro, eles são secundários. E o padeiro, ele também é terciário, porque ele também é um comercializante. Então, o trigo, a indústria o trigo, a plantação, é primário. A indústria é secundário. O padeiro, ele também é secundário e ele também é terciário. Então, nenhum dos dois está errado, porque ele também consome e ele também vende. Só que ele também produz, porque não adianta o trigo sozinho, a gente não faz o pão. Então, ele é secundário nessa imagem. O terceiro é a moça comendo sanduíche. Então, qual é a explicação disso tudo? Que um setor econômico, um setor da economia. Ah, prof, o que é econômico? Econômico que gera valores, que fala sobre economia, sobre comprar, sobre vender, certo? Essa era a atividade de correção. Lá na página de número 27, a gente vai fazer a penúltima página do livro de geografia, mas o conteúdo ainda não terminou. A gente vai voltar, vamos revisar, tem atividade para fazer e daí eu vou mandar tudo certo para vocês. Eu já mandei um textinho para vocês fazerem uma leitura e também vocês têm um trabalho sobre os setores primários e secundários, sobre um trabalho de geografia, certo? O conteúdo certinho que a prof botou na atividade eu não lembro, porque eu já fiz faz uns dias, né? Na página do número 27 tem a última atividade para vocês fazerem. E a página do 28, vocês podem realizar a leitura também, tá? Ali é uma finalização de todo o conteúdo. Vocês sabem, todo final da apostila tem a finalização do conteúdo. Então, ali vocês vão fazer uma observação da imagem, vocês vão fazer a leitura da imagem e responder as questões. Bem facinho, mais fácil impossível. Lembrando novamente que vocês têm uma atividade avaliativa para fazer de geografia, referente ao conteúdo já dessa parte que a prof está falando, certo? Até daqui a pouco, que hoje também no dia 28 a gente vai ter conteúdo de português.